falar sobre contratos, né? Você até comentou aí contrato. Até onde que o contrato ele é válido legalmente? Eu posso, tipo, abrir um Word, escrever algumas coisas. Vou dar um exemplo mais prático. Quero fazer um aplicativo para algum cliente. Aí eu vou lá, se eu abrir um Word, escrever ali, sei lá, uma página ou 2 páginas, sei lá, fazer uma assinatura eletrônica, e tanto eu quanto o fornecedor, né? O fornecedor não, o cliente. Vai ser legalmente aceito? Válido? Então, ele pode ser. Foi um contrato que vocês fizeram ali, assim como um contrato verbal. Se eu converso com você verbalmente, a gente pode fazer um contrato. A gente pode estar aqui fazendo um negócio jurídico agora. E a gente vai ter esse vídeo registrado. Ou às vezes não tem nada registrado. Às vezes o cliente chega pra mim e fala assim, não, mas eu combinei, eu contratei assim, assim, assado. Eu fui na boa fé, eu fui ali na parceria, foi de homem pra homem. Muita gente fala isso, né? Foi de homem pra homem. Como que ele não tá respeitando a palavra dele? Então, na verdade, assim, qualquer tipo de negócio jurídico, ele pode ser reconhecido como válido. A questão é, se você tiver um problema... E normalmente temos problemas. A gente vive uma sociedade, cada um tem um ponto de vista. Quando envolve dinheiro, novamente falando de dinheiro, surgem problemas. E aí envolve, às vezes, um know-how, envolve prazo, que as pessoas normalmente não conseguem cumprir com o prazo. Envolve meios para fazer. E às vezes você tem um know-how, você tem um prazo, mas você não tem um meio para executar aquela tarefa que foi contratada. O know-how seria você ter o seu conhecimento. Então, assim, quando eu tô aqui falando juridicamente, eu tô falando do meu trabalho, mas eu tô dando o meu know-how. Então, assim, eu tô falando de algo que eu tenho conhecimento. Know-how é assim, você passa, um vendedor, se ele for passar o know-how daquele produto que ele vende, ele vai estar ensinando pra você sobre aquele, como que ele vende cortina, como que ele vende sofá. Então, ele vai estar passando o know-how dele pra você nessa área. Entendi. Então, quando você fala de um contrato, envolve muita coisa. Tem muitos poréns envolvidos. Então, por isso que as pessoas pensam, faz um contratinho pra mim, rapidinho. Como que é? É simples? Depende, tem contrato que é simples mesmo. E tem contrato que a gente já tem um modelo padrão, só vai dar uma adaptada aqui e ali, ver o que a pessoa quer que muda. Qual o percentual de quem, isso, aquilo, beleza. De parceria, normalmente as pessoas dividem percentual, né? Tipo, eu vou pagar tanto de percentual pra essa pessoa, mas assim, eu vou dar o material pra ela. Como que a gente abate o material? Se eu te dou o material pra você fazer isso pra mim, como a gente vai abater no percentual que eu vou te pagar? E tributação? Eu vou te pagar um percentual, mas eu já vou debater na minha tributação. Então, tem vários detalhes e é por isso que eu falo. Você até pode fazer um contrato e pode dar certo. E tudo bem. Mas se não tiver nenhum empecilho. Agora, se tiver um empecilho, você precisa de um bom contrato. E normalmente tem um empecilho. Muita gente deve pegar modelos na internet. Pega modelo na internet e aí pensa, mas eu conheço o Léo, eu conheço o Alan. Vou fazer um contrato simples porque tá tudo bem. Tá tudo bem não, né? Porque daí quando envolve dinheiro, quando envolve, às vezes até a questão profissional mesmo, vamos supor que nem o problema não é dinheiro. Mas assim, aquela pessoa ela pode me sujar profissionalmente. Então, eu não vou correr esse risco dela me sujar profissionalmente. Eu preciso ter um contrato que tenha uma previsão de pelo menos uma multa. Então, tipo assim, se a pessoa não cumprir com o que ela tá falando, eu tenho como executar essa multa judicialmente. Forma. Entendi. Mas você acha que, você como advogada, você acha que isso se dá pelo fato da lei do Brasil ainda ser muito atrasada? Tá faltando muita adaptação, tá faltando muita... Sinceramente, eu acho que as nossas leis são muito boas. Inclusive, assim, o Brasil tem um excesso de leis. Excesso de leis. Então, nesse caso é excesso. Dar uma diminuída seria o ideal. Assim, o que as pessoas sempre falam? Acha uma brecha aí pra mim. Né? Então, por quê? Porque temos, temos muitas leis, mas temos muitas brechas. Por exemplo, na CLT temos diversas brechas, tem muita coisa que não é dita na CLT, e na pandemia as pessoas perceberam isso, porque o pessoal fala, a CLT é muito protetiva. Aí, quando chegou a pandemia, que não tinha previsão de um monte de coisa que a gente acabou fazendo na pandemia, beleza, redução de horas tinha, diversas coisas tinham. Até o tal do layoff já tinha, né, previsão. Mas assim, muita coisa fica vaga ainda. Então, o que o pessoal faz nessas brechas? Ou tenta dar o jeitinho brasileiro, ou vai se criando jurisprudência. Jurisprudência é o quê? Diversos tribunais, diversas turmas de julgadores, desembargadores, juízes. No caso, o desembargador é o juiz do tribunal. Então, eles formam um colegiado de
de desembargadores, e aí eles tomam as decisões ali, eles decidem, como é o STF, né? Porque aí ele tem o juiz de primeiro grau, depois tem as turmas dos tribunais regionais, depois vai pro superior e depois Supremo. Basicamente é isso. Então, os tribunais, eles funcionam assim. Então, eles vão proferindo julgados sobre temas que são conflitantes, ou porque tem duas leis que entendem diferentes, ou porque tem uma brecha mesmo. Então, eles produzem jurisprudência sobre aquele tema. E aí, eles decidem aquilo. Então, às vezes, a gente pode decidir por jurisprudência. Que hoje, no caso, o common law é como é decidir a maior parte das coisas nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso que eu falo, a gente tem muito mais lei. Porque nos Estados Unidos, eles têm, tipo, doutrinas de julgados que foram se formando. Então, às vezes, lá, ao invés de eu falar assim, vou usar a CLT aqui pra decidir isso. Lá, eles falam assim, vou usar o caso Marshall versus não sei o que lá. Tipo, entendi, eles veem é um caso no passado que já formou aquela jurisprudência e eles tomam aquela decisão. Então, em contrato, isso também é levado a cabo. Então, às vezes, não tem uma lei sobre aquilo pra fazer um contrato. Júlia, mas eu quero fazer assim um contrato. Não, tudo bem, a gente pode decidir com base na jurisprudência também. Então, isso dá pra se levar a conta pra um contrato. Mas assim, gente, é claro, se for um valor pequeno, você não vai gastar pra um advogado ali as horas do advogado, de fazer um contrato. Mas assim, saiba que você está exposto a risco. Sim. E mesmo tendo um bom advogado que faça uma redação no contrato para você ainda está suscetível a ter um problema. A questão vai ser mais fácil você executar isso judicialmente.